Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui, como sempre, do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta, suave, mano. Tranquilidade, Rafoca, você tá bem, meu querido? Estou bem, cara. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa maluquice aqui, nosso querido camarada Crildão. Salve! Suave, Crildão, de boa? Suave daquele jeito, mano. E hoje, episódio especial, vamos que vamos. Hoje, quer falar um pouquinho já? Quer dar Não, o acho que parecer? Deixa rolar. Deixa rolar, esquece. Então fala, Rafoca, o que é nosso convidado especial? A gente Qual que é o tá tema com- especial de hoje? Hoje a gente tá com o Franklin aí, novamente. Aê, Nosso galera, brother já da que casa demais. Aqui você é muito vizinho da gente, né? Então, pô, Vou dar uma moca, meu. chama pra trocar umas ideias aí, pô. Porque o episódio foi muito massa, aquele que a gente gravou. E vamos trocar mais ideia. Tem muita história aí. É, ficou história pra Você contar aí. tocou, né? Você tocou no Rock in Rio, foi no Hollywood Rock também, né? Que é foi um puta show icônico, assim, falado pra caralho. A gente era muito novo, não conseguiu ir, você É, teve o... eu tava ali. prestígio de ter visto e, cara, a gente falar sobre essa porra, tudo que rolou aí na época do Surge também, né? Coisas que não deu pra falar no primeiro episódio também. E Exato. falar sobre os festivais aí que rolaram também. Teve também o da Mix também, né? Vocês Sensacional. tocaram, né? Tocamos lá. Foi. No Woodstock, quando foi no dia do Raimundos também, Foi. com Planet, foi Foi nesse aquele que mesmo pegou dia. fogo lá, quebrou tudo lá, não foi? Não, isso Não, aí não é chegou. Isso aí é o Esse é o Diabinga, Woodstock cara. mesmo. Isso aí É o nosso Woodstock esse da- foi o da Serete. Lama, né? É o Woodstock. Tacaram lama pra caralho. do lá. Serete, é. Bom, muito obrigado pelo convite para estar aqui, para falar, principalmente de um assunto em pauta, que a gente vai falar de festivais, né? Então a pauta quente hoje, né? Pauta quente, Pauta festivais, quente né? hoje. Pegando fogo. Pegando fogo, escorregando na lama, da lama ao caos. Causa lama. Ai, caralho, mano. Ai. Só vou fazer o jabazinho rapidão aqui, tá? Pra gente seguir. A gente tem uma parceria com a Scal. Não temos mais uma parceria com a Scal. Fiscal, não. A gente já parceria agora com cerveja. Agora não, já tem há muito tempo com cerveja azul, casa de show aqui de São Paulo. Sabe o que fazer o final de semana? Entra no Scal, podia ter um pote aqui, né? Entra lá no Instagram deles pra ver a programação que vai rolar. Se você tem uma banda também quiser fazer um som com a galera lá, manda um direct lá pro LED, ele vai te atender, vai ouvir seu som, marcar uma data na agenda. E a gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, não sabe como fazer, tá empenado aí, enfim. Entre em contato com ele, também atende a domicílio, mas ele fica ali também na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, tá? E tem a parceria com a Refuse aí. Você ainda lê essa porra pra fazer? Eu tenho que ler, mano, Meu porque a minha Deus memória é do meio céu. bagunçada ainda. Ela lê pronto. A gente tá com uma parceria. 38ª vez. 15 anos, lembra? A gente tá com a parceria aí com a galera da Refuse, mano. Você que busca investimento de qualidade, caramba, no seu bolso. A Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar camisetas oversize, camiseta de manga longa, bermuda, moletom, tudo aí de ótima qualidade. Tá lembrando que a gente vai deixar o site deles aí na descrição, refuse.com.br, e também vai ter o Instagram deles, refuse.brand. E lembrando também que logo menos terá um cupom de desconto aí com o Dona Mara aí, o Refuse Dona Mara aí, pra ter desconto aí, pra adquirir as vestimentas do Refuse. E tem o canal de cortes também, canal de cortes do Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, e deixa lá os melhores momentos. Nosso É isso QR aí. Code também, né? Tem o nosso QR Code Code é aí. você que dá fala, né, uma meu? gente também, deixa aquele like, compartilha aí. E é nóis. Franklin, vamos falar da Mix. Já? Não, muito... Não, vamos Você cronologicamente fala- 92 você sabe, Hollywood, Você que manda, pode ser. Você que manda. porque realmente esse O de 92 você foi? fui 92, fui no Rio de Janeiro. Foi você que falou que os caras davam massa de cigarro quando entrava no evento? Quem que veio aqui que falou isso? Olha, Eu acho, se eu não me engano, acho que foi o Koala, talvez. É o falar que Koala, o Koala foi, falou. não sei se Eu você não tava lá, recebi falaram esse que ele cigarro. dava, você entrar, os caras já davam. Falou que muita gente começou a fumar depois desse show aí, porque Aí você foi o Koala entrar, que os caras davam um maço de Hollywood. Caralho, me deram outro tipo de cigarro, eu não entendi isso. Não entendi até hoje. Te deram Marleys, né? E, aí, Ah, e você saiu de Natal pra ir pro... Saí de Natal, mano, foi em 1992, eu tinha acabado de passar no vestibular, né? Acho que com 18 anos, se eu não me engano, eu tinha 18 anos. Eu passei no vestibular, aí meu pai, você quer um presente? Eu quero ir pro Hollywood Rock no Rio de Janeiro. Aí foi minha primeira viagem de avião também, que eu peguei. Eu tinha conhecido uma guriazinha lá em Natal nas férias, e ela morava no Rio. E eu falei, eu posso ficar na tua casa? Ah, pode sim e tal. Aí, então, eu tô indo, vou pro Hollywood Rock.
Aí, meus amigos também vão, a gente vai todo mundo junto. Ah, beleza. Aí eu marquei de ficar na casa dessa guria. E a curiosidade, quando eu cheguei no aeroporto no Rio de Janeiro, mano, tinha um cara de paletó com o meu nome, aqui com a plaquinha, ó, Senhor Franklin. Aí a guria, eu não sabia, mas ela era montada na grana. Ela tinha uma grana irada e eu não sabia, sabe? Que eu pensei que... ela, eu mandei o meu motorista ir pegar você. E eu, caralho, fui chegar lá, quando eu entrei um Opala diplomata preto, ó. Aí eu, caralho, que fera, né? Cheguei, ó, por cima da carne seca. Entrei no Opala diplomata, aí o motorista foi entregando o jogo. E aí o pai dessa guria falou, não sei o que, a família dela cuidava dos bondinhos do Pão de Açúcar. Então ela tinha muito dinheiro lá, fiquei num bairro chamado Cosme Velho, um bairro também, uma puta casa, assim, eu me dei bem, assim, sem saber, né? O casão, como é que era o casão? Era um casarão gigante, aqueles casarão antigo, carioca, assim, com piscinas. Foi muito massa. Aí ela me apresentou os amigos dela, a gente foi, pegamos um ônibus pra ir, o ônibus parava perto, assim, foi na Apoteose, esse show. A gente atravessou um túnel que tem perto da Apoteose, atravessamos a pé, assim. O caralho, tudo pra mim ali era uma aventura, né, mano? Aí entrei... Novão no Rio de Janeiro. Novão, aí era as bandas, né? Vamos lá. Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers, Nirvana. Esse foi de 93. Não, foi 92, pô. 92. Eu tenho o ingresso. O Living Color tocou nele? A não ser que tenha sido em janeiro de 93. Não, 92 eu passei no vestibular, 93 eu fui. Agora, gente, me desculpa, eu já estou velho, já tenho 51 anos, não lembro, né? Meus neurônios foram muito prejudicados com o tempo. Bom, foi o do Nirvana. Pô, do Nirvana. É. Entendeu? Aí eu fui pra assistir o Nirvana, o Alice in Chains, L7, né? Eu assisti, eu me lembro que quando eu entrei, tava rolando The Fala. The Fala tocou também. Tocou Dr. Sim também. E arrasou nesse dia. Nesses dias eu vi um post dos caras são irmãos, né? Acho que o bateria e o guitarra. E o Ivan guitarra e o Music, eu esqueci o nome dos irmãos, mas é o baixista e o batera. É isso. Aí eu vi um vídeo, ele relembrando que o dia que ele considera aquele show como o mais importante da vida deles, assim, porque realmente o Dr. Sing ali, né, e detonou, a galera pirou no show dos caras. E quando eu entrei no show, tava rolando The Fala de tarde, assim, e o maluco do The Fala, como é que é o mesmo nome do vocalista? O Educar. Educar, com a meia, só, nu, né, com a meia aqui cobrindo as genitais, uns dread coloridos na cabeça, meu irmão, que bicho maluco da porra, velho, tocando The Fala. Eu tava morando em Porto Alegre há um tempo atrás, né? Encontrei com ele no meio da rua, numa feirinha. Eu fiz Educar, brother! Eu estava lá no show do Hollywood Rock. Vi você com a meia cobrindo a piroca. E ele foi mesmo, não acredito, tal. Que legal, mano. Eu tive essa oportunidade de falar pra ele que, mano, eu vi o seu show no Hollywood Rock, cara. Foi muito massa, bicho, nesse show. Era 2 dias de show ou era um só, assim? Eram 2 dias. 2 dias. Você foi nos 2? Não, eu fui só nesse dia. Sim. No outro dia, se eu não me engano, tinha o cara do Man Network, tinha uma banda de reggae, Inner Circle, eu acho. Não sei se era essa. No outro dia era um dia mais leve, aí eu fui só no dia do peso mesmo. Você fala, esse é dia dos careta. Eu queria ver Nirvana, eu acho que foi 93, eu me lembro que Nirvana, eu queria ver Nirvana no auge, né, o Alice in Chains. O Alice in Chains eu conhecia só o Man in the Box, né, só conhecia essa música, né, e eu tive a oportunidade de também ver agora no YouTube, dar uma relembrada, ver a felicidade dos caras do Alice in Chains quando tocaram o Man in the Box e a massa, assim, ó. Sim. Aí os caras, que é isso? Depois eles contaram que aquilo ali nunca tinha acontecido na vida deles, assim, uma reação tão fuderosa do público quando tocaram o Man in the Box. Os caras... E eu, caralho, que show irado, mano. O Alice in Chains, pra mim, foi realmente o melhor show da noite. Sem dúvida. Foi o Alice in Chains com o Lenny Stanley mandando fuderosamente. Eu me lembro que eu desgarrei, na época eu desgarrei dos amigos e na hora da Alice, eu vou assistir mais de perto. Aí fui entrando na frente, o máximo pra frente, assim.
pra sacar o Alice in Chains. E o caralho, curti o show bem de perto do palco, assim. Curti demais o Alice in Chains. E o cara, essa banda foi muito massa, bicho. Agora eu quero ver o Nirvana. O Nirvana vai ser demais. Porra! Vai ser o melhor show do Nirvana. Meu irmão, uma decepção, cara. O show ruim. Foi mesmo? Porra, Conta foi em muito detalhes, ruim, assim, desde cara. da primeira música, que você lembra, né? Assim, É, imagina a expectativa, exato. né? De falar assim, caralho, Expectativa pô, de ver o Nirvana, velho. caralho, vai ser massa demais. Não sei. Eles já entraram, já Torto já. Entraram Kurt malucão. mais, né? Eu me lembro que o João Gordo falou. ele não sabia que que era o Hollywood Rock. Ele tava achando que ia tocar num festival, mas não sabia. E ele não gostava dessa coisa do marketing do cigarro. Ah, sim. Então o Kurt soube que era Hollywood que tava bancando a parada. Ele fez, meu irmão, agora eu vou entrar e vou zoar o show. Ele entrou com a intenção de zoar o show. Entendeu? Então eu me lembro, ele parava assim, parou no meio do show. Aí ele puxou a carteira de cigarro. Agora eu vou acender o cigarro aqui. Hollywood Cigarettes, não sei o quê. Afinal de contas, aqui patrocina. Zoou assim, acendeu o cigarro, deu umas estragadas, aí colocou o cigarro assim nas cordas da mão da guitarra, assim. Aí, agora, quando for tocar Smell Like Teen Spirits, agora vai. Ele procurando as notas. Que isso, cara? Ele cantou assim, sem tesão nenhum, desafinado. Procurando, não sei se ele desafinou a guitarra de propósito, ele fez aquilo de propósito. Provavelmente deve ter sido, porque ele tava meio querendo zoar. Eu lembro que eu assisti o VHS desse show do Nirvana, do Hollywood Rock, né? Que ele tá com terror. Ele cai no chão, aí ele se veste de mulher, aí eles param, né? O de veste de mulher, acho que foi do São aqui. Paulo? Do aqui. Ele entrou vestido de mulher de 4 já, assim. Entrou de 4 no Qual que palco. ele cospe na câmera da Foi o Globo? do Rio. Não, mas então foi esse. Não. Então foi esse, né? Foi os dois. É que é. Ele falou, conta aí o que você lembrar. Cara, aí foi na hora que ele tava tocando a música lá, sem tesão. Várias músicas, ele baixou o andamento das músicas. Tocou com o andamento mais lento. E eu decepcionado, caralho, a galera, rolou vai, a galera vaiando, mano. Aí teve uma hora que ele pirou no câmera e se agarrou na câmera, aí eu falei, com o meu brother disse, meu irmão, olha o que tá fazendo aí, bicho? Olha o que tá fazendo. E ele, não sei o que, aí baixou as calças, botou a câmera assim, baixando pra filmar o bingolim dele. E eu, meu irmão, o cara tá mostrando o bingolim na câmera. Olha a viagem do caramba, gente, assim, meu irmão, o cara tá acabando com o show, cara. Mano, o que é isso, Também bicho? pra vocês ali, como não tinha aquela informação rápida, né? Vocês nem sabiam que devia estar acontecendo, né? Então, eu achei que, mano, o cara tá tão doido e o cara acabou com o show, cara. Então, assim, foi uma decepção, assim, porque veio o Alice in Chains, fez o que devia fazer, botou pra fuder, o público incendiou e o público tava, assim, energizado pra ver o Nirvana. E o Nirvana foi lá e cagou o pau, velho. Aí a galera vaiou, mano. Uma galera não gostou, falou mal. Aí, hoje em dia, se você botar no YouTube, esse show foi uma merda, você é crucificado, cara. Merda é você, não sei o que, você que é uma merda. Tá ligado? Mas foi o que muita gente sentiu lá na hora. Mano, o show foi uma merda. Na época era a banda mais esperada pra tocar, o Nirvana? Era a banda mais esperada, cara, mais esperada. Imagina, velho. Eu acho que antes do Alice in Chains, acho que foi Alice Seven, né? Das minas. E eu também porque eu só acompanhava pela MTV, eu só conhecia a música Pretend or Dead, né? Aquela questão do carro, né? Aquela questão do carro, né? Aí tinha outra que era Monster. Eram essas duas músicas que rolava, né? E foi legal as meninas também. Legal, e eu queria catar essa gata, viu? Essas bichas são muito gatas, deve ser muito doido. Eu ficava pensando assim, será que essas meninas recebem os caras no camarim? Porque eu fico pensando, os caras recebem as gatas no camarim, né? Aí as gatas, e os músicos beijam as gatas, as fãs no camarim. Eu ficava pensando assim, será que essas gatas beijam os caras? Eu queria estar na fila desse camarim. Eu ficava... hipnotizou, Elcio. Nada, porra, eu viajava assim, apaixonado pelas minas.
ainda, né? Não, Tocando. e eu lembro que eu acompanhei esse Hollywood Rock pela TV, né? Vi o show do Nirvana, várias bandas. E aí eu lembro que o El7, no final do show, apaga as luzes e elas começam a tirar a roupa. Pô, eu ia contar, tá no show, mano, a mina fez um peito lelê, né? Em vez de bunda lelê, ela fez um peito lelê. Aí, mostrou o peitão assim, eu, caralho, eu me apaixonei. pequeno mano, Franklin ali. 18 anos no auge, né? No auge, meu irmão, que loucura, essas mulheres são massa demais. Eu fiquei fã também, né? Pelo show delas, foram muito legais, né? Aquele show. O Living Color também tocou esse, né? Living Color tocou, cara. Também tocou, né? Foi nesse dia? Não, foi no outro dia. Acho que foi no dia seguinte, não foi? Aí foram 2 dias, né? De Nacional, quem tocou de Nacional? Não, o Living Color tocou na edição de 92, que foi uma antes. Então é. É que rolou Skid Row, Extreme e Isso, tal. essa não tava. Então a minha foi do Nirvana. De Nacional, o que tinha tocado o dia? Eu me lembro da Fala e do Dr. Sim. Dr. Sim, né? Ó, aqui eu tenho um resuminho aqui. A única banda nacional que eles citam é a banda que o Rafa mais gosta, que é o Engenheiros do Havaí. Então Falou até o Engenheiro deve ter tocado no dia mais leve, lá puta banda. no dia do Man Network, lá do cara do Man Network. Foi um dia São Paulo? Um dia Rio, um dia São Paulo? Um dia foi isso? Rio, um dia São Paulo. É as mesmas bandas. As mesmas bandas. Teve outra coisa impressionante, assim, eu tinha um amigo de Natal que tinha vindo morar no Rio de Janeiro, eu não tinha combinado com ele, eu no meio da multidão encontrei o cara, mano, eu não acreditei, assim, eu vinha lá no meio da galera, assim, levantei a cabeça e, Rony, ele, Franklin? Caralho, o que você tá fazendo aqui? Mano, como é que eu vim te encontrar aqui, assim, uma coisa Se tivesse assim? combinado, tinha dado certo. Exatamente, um cara de bobeira, assim, caralho, como é que eu encontro um cara de Natal, assim, eu andando perdido no meio daquela multidão. Foi o meu primeiro festival, né, da vida que eu fui assistir, primeira vez, como eu disse, primeira vez que andei de avião, tá, voltei. E voltei maravilhado, comprei a camisa, a Hollywood Rock, e tenho guardado até hoje o papelzinho que guardava, o ingresso já era um tipo cartão de crédito, né, assim. Aí vinha com papelzinho, assim. Aí eu guardei até hoje o papelzinho do Hollywood Rock, aí tem o nome das bandas atrás, assim, bem bonitinho. E tinha o telefone escrito Rony. Ele perguntou, não, pega meu telefone aí, bicho. Não, tá, vou anotar aqui nesse papel aqui. Aí o telefone era com 7 dígitos, só era 231 4268, sabe? Tipo assim, né? Sei. Ainda era 7 dígitos. Tinha Aí. celular na época. Não tinha. Você pega o telefone, se liga pra mim, a gente marcava se encontrar. Aí esse foi seu primeiro festival, né? Meu primeiro festival que eu vi de banda gringa, né, assim. Aí você pegou amor pela coisa, né? Você já gostava de música, aí... Porra, mano. Quando voltei, aí não queria mais largar da música, né? Eu quero tocar no próximo questão Hollywood de banda, Rock. né? Eu quero você de banda. Aí acho que foi quando eu entrei no Deadly Fate, uma banda de metal, lá de metal tradicional, lá de Natal. Aí comecei a tocar com o Deadly Fate, depois do Deadly Fate fiz o Brutal Brain, depois do Brutal Brain foi o Surto. Como que era, tipo assim, pô, fazer metal aqui no Natal, cara? Tipo, rapaz, a cena de metal lá era forte, mano. Já tinha o primeiro disco de metal do coletânea do Nordeste, chamada coletânea Whiplash Attack. Era a Auschwitz, Hammer-On, Deadly Fate e Crosskill. Essas 4 bandas gravaram, era até com foi um produtor que era André Pomba. Até morreu recentemente, assim, acho que era da Dinamite, eu acho. E ele que produziu esse disco. Então o metal tinha uma cena forte, assim, os metaleiros, né, assim. E a gente fica pensando, porra, se aqui já era meio... A cena de metal já era meio estranha. Eu falei, imagina no Natal, né? Que a informação pra chegar já era mais difícil. Mas tinha mais dificuldade, metaleiro era unido, era poucos unidos, né? E aí a união faz a força, né? Então tinha uma acho que era Whiplash também, uma lojinha de discos lá em Natal chamada Whiplash. Então, tipo, todo domingo era o ponto de encontro da todo quem era metaleiro em Natal se encontrava lá pra tomar birita e ficar escutando os discos da Whiplash. O cara botava uma caixinha de som e ficava tocando metal. A metaleira toda juntava tipo uns 40 metaleiros assim na rua, fechando a rua, né?
Os cabas de preto, os urubu, o pessoal quer. Olha os urubu. Aí tinha raiva, né? Os punk tinham raiva dos metal, tinha rixa, né? Punk e metal, né? Se encontrasse, o cacete comia. E você tava ali nos dois, né? Exatamente. Eu navegando assim, porque eu era skatista, né? Então eu curtia punk, mas eu queria tocar. Então minha banda era de metal. Então eu tinha que ser um pouco metaleiro. Me transformei em metaleiro, assim. Mas eu era um metaleiro que andava de skate, tá ligado? Então aí eu gostava de punk, gostava de hip hop, escutava Public Enemy, Run DMC, Beastie Boys, né? Escutava esse tipo de som, ao mesmo tempo que fui aprendendo a escutar metal. Por causa da banda, até, né? Aí que eu fui conhecer Halloween, Gamma Ray, né? Iron Maiden eu já conhecia, né? Iron Man não tem como, mano. Até que é do punk, Sim. que acaba absorvendo. os mais tradicionais, né? E meu, aí depois do Hollywood Rock, qual que foi seu festival? Aí, festival, Você lembra, aí fui pra festivais de bandas undergrounds lá no Nordeste, né? Aí, de banda gringa, foi quando em 96 eu vim morar aqui com o Surto, né? Aí foi o Monster of Rock. Aí foi em aqui 90... no Pacaembu, né? Acho que foi no Pacaembu. Teve Foi- Motorhead, O de 96? 96. Pode crer. Teve Motorhead, Halloween, Merciful Fate, Iron Maiden. a Iron Maiden com o Baratão. Com o Blaze Bailey. O Baratão. Por Cara, que você chama ele de Porque barato? parecia uma barata, bicho. Ele era gordo em cima. Ela assim, ó, afinando, aí ficava gordo assim, aí duas perninhas assim, igual uma barata em pé. Aí ele canta, não, baratão! Aí ele, caralho, parece um baratão, um baratão. Cara, e era engraçado que nas fotos de divulgação, o cara tá magrinho. Aí a primeira vez que muita gente viu ele ao vivo foi no Monsters, assim. E aí o cara, ele corria, ele levantava, né, a pochete pra fora, assim, tá ligado? Cara, os meus arrependimentos é esse. O único show do Iron que eu vi foi com o Blaze Bailey. Pô, rapaz, eu também. Não, graças a Deus eu vi o do Rock in Rio. Aí, ufa, limpou a alma. Porque eu tinha visto só esse. Cara, não, e como é que eu fui? Que eu não tinha como pagar o ingresso. A gente, como eu disse, a gente morava na Pendura aqui. O Surto morava na Pendura, todo mundo junto no Big Brother. Aí a gente tinha um amigo que chamava Ingo Campos, que trabalhava na Rock Brigade. E aí ele falou, Franklin, quer panfletar o Monster of Rock? Cada um ganha um ingresso. Aí eu e o Bolo, bora! Aí ele deu um monte de panfleto do Monster of Rock, aí você vai panfletar, você vai panfletar na Moema, e depois você vai panfletar na Vila Mariana, e vai panfletar na região da Paulista. Aí a gente panfletando Monster of Rock pra ganhar o ingresso. Aí eu e o Bolo, a gente fez a panfletagem e ganhamos cada um o ingresso. E a gente foi assistir, né? Caralho, vamos assistir. Aí assistimos Motorhead, foi muito... Não, e o Merciful Fate foi engraçado, que ele tocou o Merciful Fate e King Diamond. King Diamond, pode crer. Na sequência, ou foi um depois o outro. Eu não lembro a ordem, mas tocou. Eu tocou os dois. Não, acho que foi King Diamond e depois o Merciful Fate. Que eu me lembro que o King Diamond entrou, tipo, meio-dia, assim, 1h da tarde. Nossa. Um sol fudido, um calor do caralho, né? O King Diamond entrou de preto lá, com aquela maquiagem dele pesada, mano. Nossa, naquele calor. Mano, na metade do show, a maquiagem da baixo tinha sumido, derretida assim, ó. A maquiagem derretida, ele com a cara limpa aqui, assim, ele só pintadinho em cima, assim. Aí você vai ali, bicho, o cara derreteu a maquiagem inteira, mano, caralho. Aí acho que ele entrou, aí pro Mestre Feito ele deu uma retocada na maquiagem e entrou pro Mestre Feito. Caralho. Curiosidade foi essa. Esse Monsters aí, você pegou um line-up muito foda, Foi. cara. O Skid Row tocou também. Tocou! Sofreu porque o Skid Row foi depois do Motorhead. Imagina, Nossa. o Motorhead, nessa hora, a galera ferveu, tocando Motorhead, pá, o público fervendo, aí entrou Sebastian Bach, 18 I'm not to down, 18 I'm not to down. Meu irmão, o público ficou de costas, brother. Uma galera, metade do público de costas pra banda. E depois eu vou contar em outro festival que eu presenciei essa mesma cena. Foi a primeira vez que eu vi um festival assim, onde a metade da galera tava de costas. E viado, a galera, viado. O Skid Row sendo enxotado assim pela a maioria do público, mas na frente tem muita menina, muita mulher. Na frente, a galera curtindo, né? As meninas assim, ai, meu amor, não sei o que. Uma galera curtindo na frente e a parte de trás era viado e uma galera de costas pro Skid Row. Aí, que eu ia contar? Depois do Skid Row, aí tem a história do Baratão, né? Sim, aí o Skid Row
Fez, não, agora vamos tocar música massa. Aí, pra aliviar, eles meteram um Psychotherapy do Ramones. Eu me lembro muito bem. Eles, Psychotherapy. Aí a galera. "Ê!" A galera desvirou. Aí tocaram. Aí foi o auge do Skid Row nesse show que eles meteram essa música. Aí, mano, a gente esperando. Sei que aí. Não lembro quem tocou depois. Se foi Halloween. Não sei se Halloween tocou nesse show. O Raimundo tocou nesse dia? Tocou, foi Raimundos tocou. Muito bom, foda, foda. um show muito foda também. O melhor show da noite. E depois o Iron Maiden, agora eu e o Bolano lá, falei, vamos lá, meu irmão, vamos pra ver. O Iron Maiden, Quero ver o Iron Baratão. Maiden, caralho, vamos ver o Iron Maiden, porra. Não sei o que, pá. Aí veio o Baratão. Tipo, esse cara foi demais, velho. Que pariu, velho. Mas nós já tava, porque o público salvava, porque todas as músicas o fã do Iron Maiden canta junto. É só jogar lá. Ei! É pá, ele cantando. Tem uma cena muito engraçada, velho, que a gente assistiu, ele foi tocar A Friend to Shoot Stranger, eu acho que é a nossa música. Ela começa lentinha. Time made the way, we found the night, la da da dee. Quando começou essa música, né, todo mundo cantando. Oh, la da dee da. Tinha um fã do nosso lado, assim, o cara, cabeludão, cabelo liso, o cara cantando com a bicuda. Mano, depois o Baratão não errou a letra, velho. O Nossa. Baratão. Aí o cara do nosso lado. Essa não! Não é essa letra, não! A gente... O cara chorando assim, filho da puta, não é essa letra, não! Caralho, Baratão errou a frente do Shoot Stranger, velho. Não acredito, Não, mano. imagina, porque os fãs do Iron do Chita, mano. É, bicho, Cara, até quando colocaram ele, ninguém gostou. Tipo, no disco. Tem aquele clipe do cara caindo do prédio, né? Do Blaze, né? Falling down, É, falling down. Falling down. Aí ele foi falling down. Ele foi ladeira abaixo mesmo. Mas quem fechou esse dia aí? Foi o Iron Maiden. Iron mesmo? Foi o Iron, mano. E depois ele que levou a frente do Shoot Stranger, bicho. Aí o cara chorando, essa não é essa letra, não. O Kiss não tocou nesse? Não, o Kiss Foi tocou. 95? Acho que 95 ou 94, não lembro. Tocou Kiss e Suicide, não foi? Sim. E Raimundos também, se eu não me engano. Não. Não, Raimundo acho só que tocou não. no Monster. Tocou no Hollywood Rock Mano, e depois tocou no Monstros. confira aí depois nas notícias. Se não foi esse show que tocou o Halloween. Porque. Foi, né? Eles tocaram durante o dia, no Monstros. Isso. Então Esse mesmo pronto. dia. Deixa eu lhe contar como faltou esse detalhe que é muito importante, muito massa. Que o Raimundos tocou, né? A gente era amigo do Raimundos. A gente foi com os caras do Raimundos. A gente, aí, Rodolfo, vamos que hora pro show? Não, vem aqui pra casa. O ônibus vai passar tal hora, vocês vão com a gente. A gente mesmo entrando no ingresso, aí o Rodolfo, opa! Aí a gente fomos pra casa do Rodolfo e fomos com o Raimundos no ônibus dos caras do Raimundos, eu e o Bolo. Afinal, nem precisa dos ingressos. É. Nem pra panfletar. A gente não ia saber que ia dar, né? Não, Como ia saber? Garantiu, né? Sim. Aí deu certo, a gente chegou lá com o Raimundos. Aí, pá, a gente chegou, fomos backstage. Aí os caras do Raimundos, o quê, papapá? Atrás, assim, uma área de alimentação fuderosa, assim, um rango, a galera. Tinha duas máquinas de pinball, assim, livrada. A gente passando pro camarim do Raimundos. E ficamos lá conversando com os caras no Raimundos e tal. Dois no camarim, batendo aquele papo. Daqui a pouco chegou o produtor. Aí, galera, quem não tem a pulseira vai ter que sair, velho. Aí eu e o Bolo sem a pulseira. Caralho, mano. Não, aí vocês descem aqui, vai aqui pro lado do palco, vocês vão pro meio da multidão lá. A gente, beleza, então, ó. Aí, valeu, galera, bom show pra vocês aí e tal. Aí fomos saindo, eu e o Bolo fomos saindo assim. Aí o Bolo, caralho, vai ter que ir embora. A gente viu as máquinas de pinball. A gente adora jogar pinball, né? Aí fica, caralho, aquelas máquinas. Aí eu bolo, peraí, vem aqui, vamos dar um tempo aqui, meu irmão. Vamos ficar aqui jogando aqui. Faz de conta que ninguém tá vendo as pulseiras da gente, vamos ficar aqui jogando. As máquinas de bobeira lá, né? Do lado da área da alimentação, a gente pá! E ficamos lá, né? E vendo o movimento dentro das bandas. Olha os caras da banda ali. Aí pá, batendo, jogando pinball. Pá, Mano, daqui a pouco chegou o vocal e o guitarra do Halloween pra jogar pinball com a gente, mano. Os caras, mano, I can play with you. Aí os caras, coce. Aí eu vou chegar aí, meu irmão, vou te dar uma surra na rapada aí, velho, não sei o quê.
Aí os caras, que mano, pá, a gente, caralho, bicho, o bolo tá ligado, bicho, você tá jogando futebol com os caras, aí, brother. Aí, irmão, esses bichos não jogam nada, meu irmão, pai, não sei o que e tal. E a gente ficou jogando lá uns 15 minutos, tirando onda com os caras, hey, man, go, man, não sei o que, fuck, não sei o que. E aí, o Foda, caralho, velho. quando eu disse, olha, ainda bem que eu tô aqui no Dona Mara pra contar essa história, hein? Eu joguei pinball com os caras do Halloween, porra. Isso é foda, mano. Joguei pinball lá, porque eles ficaram com o vocalista e o guitarrista. Kay Hansen, eu acho. Mas nada se compara quando você trombou o cara do Silverchair, mano. É, O do Silverchair, achei o bico. querem ver a história do Silverchair? Assista o podcast passado que eu Anterior. contei essa história aí. Vocês vão ver essa história. Eu tenho outra história do Rock in Rio, vou contar daqui a pouco. Aí foi massa, bicho, essa curiosidade aí, que eu joguei pinball com os caras do Halloween. Aí Caralho. deu um tempo assim, aí terminou a partida, os caras, I can go, papapá, os caras foram embora. Aí eu falei, bom, vamos lá, bolo, vamos sacar os shows aí, que tá de boa aqui, não vai acontecer mais nada não. Aí desceu pro público, e aí foi o que eu acabei de contar. Teve essa curiosidade muito massa aí do Monster of Caralho, Rock. você pegou Caralho. ali nos anos 90, ali você pegou uns festival foda, né, velho? Tipo, você Uhum. pega o Hollywood Rock, depois você pega o Monster. Peguei o Monster, foi. Eu acho que é isso, assim, Deixa eu os primeiros. Pergunta, Franklin, você por acaso chegou aí em algum abril pro rock? Porque é um dos festivais que naquela época, Foi. dos anos 90, fomentou muito, né? Muitas bandas, inclusive, que depois acabaram virando, como Rapa, Raimundos, Planet. Eles surgiram também junto com o Bang Beat, né? O movimento do Bang Beat, do Isso. Chico Sainz, Devotos. E eu acho que foi um dos principais festivais que deu abertura para muitas bandas, né? Sensacional. E era o sonho de qualquer músico. Você viu o Zord ali do Power Ranger? É, Já tô. Cara, era o sonho de qualquer músico do Nordeste tocar no Abril Pro Rock, mano. Era só ali. Eu fui pra assistir, né? A gente, às vezes, a gente fazia umas caravanas assim e assistia o Abril Pro Rock. Teve não foi festival, mas em 93, 92, o Faith No More veio tocar no Rock in Rio e no outro ano ele fez uma turnê no Brasil e passou por Recife e a gente fez uma caravana lá, alugamos uma van e fomos assistir o Faith No More lá no Geraldão, lá em Recife. Foi meu primeiro show internacional, né, que foi antes do Hollywood. o Hollywood. Geraldão era o que? Era o... É o estádio. Ah, o mini tá. Achei estádio que era um bar. Agora eu tô falando no bar do Geraldão. estádio não, um ginásio. Chega. É um ginásio lá de Ah, tá. Pernambuco, onde rolou esse show do Faith No More. Caralho, que foda, mano. Aí assisti. Não, e teve a presepada, o Mike Patton, né? No final, eles tocando War Pigs. Aí ele pirou, né? Começou a escalar os andames, a iluminação assim. Os caras terminaram a música, o War Pigs. Uhum. A música, os músicos entraram e o maluco ficou lá em cima, não sabia mais descer, velho. Ele ficou lá em cima assim, o público. Agora o cara vai descer. O público também ficou esperando. Vai, bora! Aí ele lá, caralho, e segurança. Por aqui, vem pra cá. E ele vai devagarzinho, pá, quando conseguiu descer. Quando ele desceu, a galera. Aí ele foi embora. Caralho. Ai. Ô, e, pô, mano, você pegou. Você foi. Cara, você viu show pra caramba ali, mano. Da adolescência ali pra vida adulta ali. Você pegou um show pra caralho. Foi, né? Anos 90, né, né? cara? Lá no Fervilhão, a MTV fervendo, botando sucesso, né? As bandas trazendo esses festivais aqui pro Brasil. Em 90... Aí, 97, até 2000, eu voltei pro Nordeste, aí eu parei de não vi mais shows internacionais. Porque aí não passava mais lá. Raramente, quando ia alguma coisa, ia em Recife ali e tal. Mais próximo que ia até Recife. Teve o Skol também. O Skol vocês não. Chegou a colar no escola. Tem o Skol Rock? É. Skol Rock, o Surto tocou em 99, né? Ah, 99 ou 98? Em 98, desculpa, Vocês tocaram 98. com Raimundos também. Isso, lá na Tinha o Pedreira, Iron Maiden também que tocou. que teve Iron Maiden. Já não era mais com o Blaze, né? Eu acho que, assim, eu não tava na banda, eu tinha saído dessa banda Ah, no é, período. Até contei essa história. Foi outro baixista que tocou nesse show. Inclusive, foi esse Skol Rock que teve o contato com a gravadora. A gravadora gostou da banda, da apresentação do Surto no festival. E começou o contato. Preciso fazer mais músicas de vocês e tudo. Aí foi quando a banda voltou pro Nordeste. E aí os caras,
Frank, vamos voltar pra banda que agora tem uma gravadora afim. Aí eu falei, agora eu vou voltar. É piada, história. Essa história não, é verdade, pô. Ele tocou nos rock, não sei o quê. Aham. Aí, pronto, chegou no ano 2000, foi a volta aos festivais, agora já como músico, né? Já como atração, mano. Aí era aquela coisa, a reviravolta na vida, né? Uhum. Você sai de público em um ano, no outro ano você é atração, cara. Você, Mas chegou, Coisa por exemplo, maluca. quando você foi tocar no Rock in Rio, passou na sua cabeça e falou, caralho, mano, nossa, até uns 8 anos atrás eu tava lá no Hollywood Rock, lá, pivetão, assistindo, e hoje eu tô tocando aqui em cima, mano. Chegou a dar passou esse filme na cabeça, assim? deve ter passado. Não sei se eu lembro. Não sei se eu lembro, deve ter passado. Mas assim, uma coisa é certa. No dia do Rock in Rio, eu falei, mano, hoje eu vou tocar esse show de cara. Eu não fumei eu não bebi Nada, nada, zero. Nem um zero. Eu toquei shotzinho de cara. de tequila, nada. Não, eu toquei de cara porque eu com medo de não lembrar. Ah, sim. Eu preciso me lembrar desse dia. Então eu tenho que estar desse cara. Os caras, Frank, você não vai nem fumar um? Eu vou, não, cara. Quero não. Depois. Terminar o show, de repente até Aí fumo. depois você dava do Mas capeta. antes, eu quero estar de cara no Rock in Rio. Você falou que tinha umas histórias pra contar ainda no Rock in Rio. Tem hein? a história pra contar. Tem a história pra contar. Muito Você não engraçado. contou no primeiro episódio. Muito engraçado. Mas chegamos ao Serete, né? Ao grande show Esse da show, Nix. meu, e não tem imagens, não Mix tem foi vídeo. antes do Como Rock é in que Rio? pode? Foi antes do Rock in Rio? Foi Da antes, Mix, foi. O Suto tava fazendo, era os shows de lançamento. Tanto que esse show, acho que a gente nem ganhou cachê, porque era a troca pra rádio, Ah, assim. lance de rádio. Vamos botar vocês no show pra. Sabe, ele tá tocando a Troca sua de música. jabá, né? Era o jabá, né? E, Que a gravadora fechava. E não tem Ah, não tem vídeo, vídeo, não não tem tem nada. show, não tem pode, foto, gente? não tem nada nesse dia, cara. Você procura na Só internet. tem foto. Não, Serete. foto tem. Tem foto aí? Foto tem. Foto tem alguma Tem coisa. algumas fotos, mas de banda, não tem nada. Uma Trecho de imagem, show, não tem nada. nada, Quem nada, será que tem? nada. Tem, Essas imagens. eu achei no Facebook, o Crildo mandou umas aqui que tem no Instagram, cara, mas 3, 4 fotos, mas nem tinha das bandas, só da galera, assim, da lama, assim, né, que, pô... Você lembra desse dia fatídico do Serete? Lembro demais. Foi, na verdade, eu acho que um dos nossos primeiros shows do Surto, que quando a gente veio morar aqui, ó, a gente foi morar no Rio, mas fazia muito show de rádio. A gente fez vários shows no Sesc Itaquera, no Sesc Itaquera tem vários shows onde a gente tocou com... Era festivais, basicamente. A gente tocou com o Charlie Brown Jr. lá, com várias bandas da época, né? De toda a cena local, com Tijuana, com Supla, Pato Fu, Tribo de Já, Tia Anastácia, Nossa, tinha Nat Anastácia. Roots também tava Nat naquela- Roots, a gente tocava, a gente cruzava muito com o Nat Roots na estrada também. Então, o Serete, que aconteceu, inclusive, a nossa participação foi 6 músicas, porque meio que a banda foi lançada, mas o line-up já estava fechado, e os caras, mano, tem que abrir um espaço pro Surto tocar. Os caras, vamos falar com os caras do Tijuana CD, um tempinho lá pros caras do Surto tocar. Então, a gente entrou meio que, o Tijuana cedeu uns 15 minutinhos ali, 20 minutos pra gente, do tempo que eles tinham, pra dividir o palco. Então, graças ao Tijuana, a gente Conseguiu, né? entramos lá, mas acho que ainda conseguiram botar o nosso nome nos panfletos. E aí a gente entrou tocando, mano, e segundo informações, eram 170 mil pessoas ali que deu naquele dia. Foram 170 mil pessoas. Eu até peguei o ingresso, mas não fui, que era você trocava por um brinquedo lá na Por um- Gazeta. era Você um levava um brinquedo. brinquedo, você ganhava É. o ingresso. Assim. Só que chegou uma hora que, mano, os caras estavam pulando o muro. Perderam o Foda-se, controle foda-se, perderam o total, controle. perderam o controle total, meu irmão, libera, porque não tem mais como controlar essa parada. Aí lotou de gente de uma maneira, e a gente tocou cedo, a gente tocou, era céu claro, do Tijuana, depois tocou a gente no espaço do Tijuana e tal. Então a lama ainda não estava sendo, não tinha, tava um sereninho, aquela garoa, chuvinha pouca, a lama ainda não tinha se formado. Quando a gente terminou o nosso show, já era para show do Charlie, na hora do show do Charlie Brown Jr., pronto, aí já tinha virado de estoque, aí a lama deu com força. A galera jogava lama no Aí a palco galera também? jogando lama no palco, na época do Caralho. Tribo de Já, eu me lembro, Tribo de Já tocando, eu tava lá do lado do palco, assim, tocando e... a lama- Ah, mas eles nem viram lama, né? É. Sacanagem. Só que não coloca aí lama no palco, eu não
Que bom, né? Porque puto estrago fizeram lá, tipo, pelo menos. Ai, cara. Tá, velho. Cadeira saudável, piadinha saudável mesmo. Então. Aí virou essa história do Woodstock Nacional, né? E eu conheci o cara que foi diretor de palco desse evento. Ele falou assim que ele se cagando de medo que os fios de alta tensão que estavam encobertos ficaram todos expostos. Nossa, Com velho. água, com lama e a galera passando, mexendo, tropeçando e tal. Isso, e a galera, meu irmão, isso vai Pulando dar uma corda merda. com. Pulando corda com o fio. Os caras, meu irmão, isso vai dar uma merda, vai morrer gente aqui, tá fudido. Os caras morrendo de medo que ia dessa uma tragédia ali, saca? Tava assim, ó. Tava um triz pra acontecer uma tragédia naquele momento. ali. Se tivesse filmagem, ia virar um documentário na Netflix também, cara. Igual o do 99 que tem lá que teve nos Né? Estados Unidos, tem um Isso. documentário, né? Os caras meteu fogo, explodiu os bagulho. Pô, É, Lá mas- teria certeza. Mas aquele do Woodstock de 99 lá, os caras também fizeram nas coxas, né? É, Foi, foi isso do- lá. é. Foram 3 dias, né? De muita Os caras, o Fred Dust, não tenta causar, não. ele entrou Não, incendiando. tá bom, vou tocar na miudinha aqui. Deixa Deixa comigo. comigo, ele riscou o fósforo. Tanto que o pós do Serete, eu morava ali, eu não morava ainda lá, mas depois eu me mudei pra lá, né, ali perto, ali depois de uns 4, 5 anos. Mano, os caras falaram que o pós que foi foda, que quebraram o bairro todo, Foi, banca de jornal, padaria, tipo, mano, a galera A saiu multidão endiabrada, saiu, assim, ó. Igual o do Woodstock mesmo, né, no final ali, quando você saiu vê. o racho de lama pelas ruas. assim. Tanto que o Serete, depois desse show, nunca mais fez Nunca nenhum mais, show lá. Nunca mais fez nenhum evento. Sempre tinha lá, né, na época, né? Anos 90. Mas depois que teve esse, os caras falaram, não E eu quero me mais lembro, passar a por isso. cabeçada assim, de gente assim, eu impressionado que pela primeira vez eu peguei um público gigantesco e pra 170 mil pessoas, cara. É muita gente, assim, a gente Foda. tudo vinha do underground pra tocar pra 50, 100 pessoas no A máximo. cera já tava tocando já, né? Já tava, e tava era o tocando. motivo que a gente tava ali, né? Uhum. Tanto que quando tocou o cabeção, a galera. Como sempre, quando a gente toca o cabeção a cera, essa música incendeia Sim. pra fuder mesmo. Caralho, que E foda. nessa época daí ela tava estourando, era primeiro lugar na rádio. Já tava em primeiro, que legal. Ela foi um dos motivos que, inclusive, a cera passou o ano de 2000 e até metade de 2001 sendo primeiro lugar no 89. Na época bateu o recorde com uma música que ficou mais primeiro lugar nas mais pedidas na rádio. O Durante muito maior tempo possível foi o Pneu Cabeção. Eu lembro quando era moleque, eu lembro que tinha o lance das bandas dos anos 90 e tava começando a vir as bandas novas, né? Aí vinha. Quem tava vindo muito forte na época que eu lembro era o Surto e o Tijuana, né? Tava vindo muito forte, assim, né? Tipo, o QVs tocando na rádio pra caralho também. Na Praia Nudista. Da Praia Vocês eram do mesmo escritório, não era? Era do mesmo, Tijuana era da mesma do Rick gravadora, também, mesma Virgin. gravadora, né? É, Pode não era crer. o mesmo escritório, mas era a mesma A mesma gravadora. gravadora, pode crer. Então era Charlie Brown, Tijuana e o Surto. A ordem assim de preferência da gravadora. Rolava, pergunta, um parênteses, rolava rivalidade, assim? Não talvez de Não. vocês, mas dos empresários, sei lá. Porque um dia o Lucas do Fresno, ele contou que quando o NX0 veio, e o NX0 e a Fresno era da mesma, né, era do Rick, né? E falaram que a galera, o Lucas deu essa entrevista, ele falou que eles faziam não as bandas, mas os funcionários ali da gravadora ficavam, ó, os caras vendeu tantos mil CDs ali, pá, os caras, aí eles mesmos criavam na cabeça dos caras essa competição Ah. pra poder, tá ligado? Aí os caras falaram, quando se ligaram, falaram, caralho, lá nessa época não faziam O que eu essa senti que isso rolava assim, ó. leve competição, assim. O Surto entrou com uma banda de aposta. Era a terceira banda. A intenção da gravadora era Charlie Brown e Tijuana. Uhum. Aí viu o Surto, o Surto, os caras de Ceará, a galera da gravadora, tá. Galera, o Surto, tá, não sei o quê. Não botavam fé na gente. Você chegou a um preconceitozinho pra você ser do É, Nordeste? tipo assim, os caras de Ceará, tá, beleza. Assim, não botaram fé na gente. Quando de repente a cera. Bota a cera lá na rádio. Quando a música entrou, aí ela capotou todo mundo. Ela passou o Charlie Brown a estar em primeiro lugar. Foi qual ano? A cera Foi 2000. Ela 2000. foi lançada. Passou. Aí a gravadora não acreditou. Como assim, cara? Uhum. Tanto que a verba de divulgação era pro Charlie Brown e Tijuana. Uhum. A gente não fez Faustão, por exemplo. A gente nunca foi a Faustão. A gente fez poucos programas de TV porque a grana era direcionada às outras duas bandas.
Mas aí começaram a ver que você tava estourando muito. Exatamente. Aí Aí começaram a dar mais valor. Pô, os caras do sul, tá? Aí começaram a olhar, a respeitar mais, porque a música foi para primeiro lugar. Mas até então a gente era. Os caras do sul, tá, beleza. Uma coisa que eu perguntava. O Tijuana e o Charlie Brown eram muito melhores Pô, tratados que lá. legal mas legal que não tinha essa rivalidade. Rivalidade não tinha. A gente Todos se era, ajudavam. quando a gente se encontrava, era brodagem, assim. Pô, legal. Como o Tijuana, nossos amigos até hoje, quando eu me encontro. Pô, o PG do Tijuana que indicou o nosso vocalista da Cera. A gente chegou, aí PG indicou, precisamos de um vocalista, PG, peraí que eu vou arrumar um. Passou 2 dias, tó. Tá aí, ó. Pode chamar esse brother aí. Entendeu? Então, os caras até hoje são nossos amigos. Principalmente o PG e o Egípcio que a gente tem mais contato. Os outros 3, até porque antes do Tijuana se reunir, os caras foram morar em lugares diferentes e tal. O guitarra até tava fazendo outra coisa, né? Parece. Então a gente não tinha muito contato com os outros caras. Pô, legal, cara. Mas assim, sempre foram nossos amigos, assim, tá ligado? Pode crer. Aí veio... Não, se eu te perguntar um negócio que eu esqueci de perguntar, eu esqueci de perguntar isso no primeiro episódio. Onde que vocês gravaram o clipe da Cera? Foi um negócio de extração de areia em Suzano, na região de E Suzano. parecia que vocês estavam no Nordeste, pô. Exatamente. O filtro do negócio parecia que vocês estavam lá. O cara queria dar esse ar justamente assim, aí ele achou legal. esse lugar de extração de areia, de pedras. Mas foi aquele lance de trocar ideia com vocês ou já chegaram, já tá pronto, já vai ser assim, já assado? chegaram, tá pronto, a gravação vai ser lá, vai ser assim, vai ser assado. E a gente pensa, aqui a gente fora pensando que era vocês tudo que decidiam lá dentro. Nossa, a gente dava as ideias, os caras, prestava a ideia. Tipo, a gente tá bom. A gente quer fazer o clipe falando, mas a gente já contratou o cara aqui. Então a gente vai fazer o roteiro. O cara já tem um roteiro. Porra, mano. Caralho, mano. A gente vai. Que pariu, velho. A gente era puto com isso, tá ligado? Mas nessa época era muito assim mesmo. A gravadora. Não, porque a gravadora tinha o setor de marketing. Tinha o setor de não sei o quê. Aí ela botava a galera pra usar. Vamos usar o marketing da gravadora. A gravadora já chegava com. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Aí. Os clipes eram meio estranhos, assim, tipo, não tinha muito a cara da banda, assim, quando você olhava. Exato, que era a gravadora, os clipes do Surto foi a gravadora que botou. Como o Chorão, quando quis fazer do jeito dele, brigou com ela, teve de brigar com a gravadora. Tirou do bolso e fez e lá bancar, porque senão a gravadora não. Eles tinham que usar a estrutura deles ali. Foi porque a Martin Gulli, né? Foi esse som, né? É porque a gravadora também ela tem aquele lance do business, né? Ela fala assim, pô, eu não vou botar uma música pesada aqui e não vou deixar o clipe na mão dos caras, senão os caras vão querer fazer um monte de coisa estranha e não vai ser uma coisa comercial, uma coisa que vai vender. E gravadora, eu me lembro o Rick falando que gravadora é puto com artista. Artista cheio de querer. Entendeu? Artista quer fazer isso, aquilo, quer mandar. E eles não gostam, eles gostam de produto. Não gosta de artista, gosta de produto. Porque o produto, ele manda no produto. O produto a gente faz do jeito que a gente quer, o produto. Então, quando você chega lá com um trabalho e eles consideram um produto, eles fazem o que bem entender, eles adoram isso, porque eles fazem o que eles querem. Aí chega lá e os caras são artistas, vixe, lá vem, aí dá trabalho. Aí ele com as ideias, não vai querer fazer o que a gente quer. A gente vai dizer um negócio, eles, não, mas a gente não vai querer. E os caras não querem mais banda, não, mano. Esses produtores, Rick, os caras só querem artista solo. Acho que vocês piraram tantos caras lá, os caras não querem mais saber de banda, não. Artista dá trabalho não, demais. Melhor pegar só um vocal. Traz mais cerveja aqui, então. Traz cerveja pro menino falar aqui, rapaz. Você não fala. Não fala. Por isso que os caras agora só querem artista solo, mano. Porque eu acho que vocês fuderam a cabeça dos caras. Falaram, não, mas a banda dá muito trabalho. Os caras só querem artista solo, velho. Então, as rádios, essa época da rádio da Mix, aniversário da Mix, aniversário da 89, aniversário de 15 anos da 89, foi um puta show, mano, que a gente fez também, era... Eu contei a história do batera do Ramones, né, que usa peruca. Entendeu? Aniversário de 89. Pode crer. Festival da... Você entrou no camarim e tava lá peruquinha. Tava lá peruquinha lá no busto. Peruquinha no Marcamon. Business, né, cara? É business, infelizmente. Aí, então, eram festivais sempre irados, com um público sempre milhares de pessoas. Outra coisa muito bacana, a gente abriu pro The Cult. Lá na época era ATL Hall, no Rio de Janeiro, né? Hoje deve ter outro nome, porque sempre vende para alguma empresa e muda o nome. Aí a gente abriu pro The Cult.
Lá eu conheci os caras do The Cult, mano. Aí os caras chegaram no camarim lá conhecer eles. Receberam a gente, nice to meet you, pá. Receberam a gente, o vocalista. Apertamos a mão dos caras, tudo. Tá, thanks, papá. Trocamos muita ideia, não, mas apertamos a mão. Tá, good show for you, tchau. Vai embora. Aí valeu. Aí, cara, eu me lembro que o vocalista do The Cult, na época, ele tava indo pro show. Aí tinha muitos outdoors no show, no caminho do Fagner, sabe? Só que fag, em inglês, é baitola, né? Fagot. Aí ele veio, e o ER, né, é o cara, é o praticador daquilo, né? Skater, é um skatista, né? Aí ele olhou e veio o Fagner, ele no show ele fez, come on people, what the fuck is Fagner? Cara, Aí a gente não tá ligado no que ele falou, velho. What the fuck is Fagner? a gente tá a presença do Crudão aqui na mesa agora. Saiu das câmeras. Vim aqui me juntar a vocês aqui nesse papo bacana. O Franklin é nosso Na vizinho, verdade, brother. expulsaram de lá, né? Aí você veio pra não ficar de pé. A gente arranja um lugar aqui, não tem problema. Vamos que Quem vamos. tá sumindo ali agora é o Zezito Bala. Bora, Zezinho. Dá um salve aí Aí pra nessa galera. semana o Zezinho disfarçado ali no meio da rua. Ele falou. Ele sem esse chapéu eu não reconhecia. E aí, Franklin, eu conheço você de algum lugar, né, velho? Meu irmão, você é a boi, né? Pô, eu fiz isso daí, meu irmão. E ele com a roupa, com a farda do serviço. Aí fudeu. O da Mix lá, o que dá. Eu não sei se é o Serete, foi no. Foi o terceiro. Esse foi o terceiro da Mix. Vocês tocaram nesse também, tocaram? Aí depois ele tocou em vários, aí eu já não consigo lembrar mais. Já não- Mas aquele que deu confusão que foi Capital, foi Plant Ramp. Foi É, porque Raimundo, o primeiro Supla. foi no AMB, rolou massa. Teve Raimundo, Charlie Brown, uma pá de banda. O segundo foi do Serete, que deu Os essa caras queimaram os treta. banheiros lá. Esse é o terceiro, que também foi no AMB. Acho que no estacionamento do AMB, se eu não me engano. Esse você não lembra se tocou. O Sur tocou, não lembra, né? Eu não lembro, cara. Mas eu tenho até hoje guardado numa pasta. No camarim, eles botam o nome da banda, né? Aí tem Mix, o Surto. Eu tenho a plaquinha, então eu toquei nesse festival. Só que eu não lembro desse festival, cara. Basicamente, de coisas curiosas que aconteceram. Outro festival que eu lembro que o Surto tocou foi no... E exatamente você falou que eles tocaram com o The Coach, não foi? Foi, tocamos com E aí rolou, eu acho que era o 89. aniversário... Eu não lembro exatamente qual que foi, porque a 89 ela promovia sempre os shows de aniversário da 89. Era aniversário. E aí eu acho que acho que foi o 15º aniversário, se eu não me engano, rolou o show que tocou o Surto, tocou várias bandas, e era pra fechar o The Remains, que era a banda do Didi Ramone, e o The Coach. Só que o Didi, ele se fudeu, e aí rolou aquele show do Raimundos com o Mark Ramone na batera. Eles Isso. lançaram Emos 4, né? Exatamente. Isso, esse show eu lembro. Esse Isso, show eu lembro que a esse gente foi tocou show. bem cedo, foi logo uma das primeiras bandas. Eu lembro bem desse show. Você preferia tocar logo primeiro ou vocês não mais pras últimas? Ai, eu gostava de tocar primeiro porque eu ficava curtindo e enchendo a cara lá depois, né, no camarim, era É porque tudo você fica por livrado. último, você não pode beber muito, tem que É. ficar seguro. Exato, aí enquanto aí ia curtir. É, melhor E ficava ali no backstage, trocando ideia com a galera e tal, Aham. sempre conversando, fumando bebendo, comendo, Pode tá crer. ligado? Engordei bastante na época. Porque tinha muito esses shows, assim. Aí veio o Rock in Rio depois, Tá, que vocês pronto. tocaram, Aí né? chegamos no Rock in Rio, né? Aham. Rock in Rio 2001. Pô, então vamos à história que Conta pra É, nós, vou contar. Franklin. os dias antes, né? A gente tava pra tocar no domingo, que era o último dia do festival, no domingo, no dia do Chili Peppers. Eu estava E na nesse dia. sexta era o dia do Iron Maiden, né? Então, e a gente O do tinha... Carlinhos Brown foi qual dia? Não lembro se era. Do Ah, Carlinhos deve ter Brown. sido o primeiro, se pá, né? Na quinta. Não sei, era 4 dias, eu acho, mano. Sete pra caralho. Eu lembro que começava, acho que na quarta-feira e até o domingo. assim. Eram vários dias. Era vários dias. Sei que na sexta-feira era o dia do Iron Maiden, né? E aí a gente tinha os VIP, tinha as pulseirinhas VIP pra assistir lá do palco. do VIP Ah, do mesmo. A gente VIP. não tinha acesso ao palco. A pulseirinha dava acesso ao público e à área VIP. Ah, legal. Tá ligado? Aí na área VIP, você entrava lá e era comida livrada, bebida livrada, um monte de
global, gente famosa, um monte de gostosa passeando pra cima e pra baixo, galera das bandas, no salãozão lá e tudo. Tinha um salãozão onde a galera confraternizava e tinha uma arquibancada virada pro palco. Se você quiser assistir o show, você ia pra essa arquibancada. Senão ficava na parte de trás, confraternizando com a galera lá, bilitando, trocando ideia, tá ligado? Mano, aí a gente chegou pro show do Iron Maiden, e aí foi vários amigos nossos de Natal, vieram, ficaram hospedados na nossa casa nesse dia. Então a gente foi com vários amigos pra assistir esse dia do Iron Maiden. Então, mas aí a gente, como só a gente da banda tinha acesso ao VIP, a gente saía do VIP e ia pro público pra ficar com os amigos ali, que tava todo mundo biritando ali. A gente pegava birita no VIP e ia pro público ficar com ficava com os brothers conversando lá. A galera não ficava muito no meio no moído, né? Ficava um pouquinho mais ali atrás. E o VIP também era bem atrás, assim. E a gente ficava lá trocando ideia, assistindo os shows e bebendo, enchendo a cara, mano. Aí, a primeira curiosidade, né? A gente bebeu o Jussian, mano. O Jussian não é acostumado a beber, mas esse dia, meu irmão, eu vou beber. Aí o Jussian encheu a cara. Eita, Jussian, vou contar, viu? Vou contar. Se prepara. Meu irmão, ele começou a encher o Jussian. O Jussian ficou biritadaço, bebe aqueles bebês que é, começa a enrolar. Assim, Não consegue falar, né? Falando fofo. Mano, aí teve uma hora assim que a gente foi entrar no VIP, aí tinha aquelas menininhas que entregavam brindes, panfletos, sei o quê, e tinha umas meninas que estavam com os spray coloridos. Aí você passava assim, você quer que eu bote no seu cabelo? Tá, não, quero não. Aí um amarelo, um azul. Aí o Luciano foi passando. A minha, você quer que eu falei, não, eu quero lá, minha. Meteu um azul assim, ó. O cabelo dele, pô, mano, não queria que você não botasse, porra, mano. Toma cabelo, caralho, não sei o quê. E a gente, pô, Luciano, Vitor, ele, bem, irmão, cara, eu vou. Peraí que eu vou no banheiro, eu vou lavar essa porra. Mas não, Jussian, meu irmão entrou no banheiro, velho. O que aconteceu? Ele pegou a água da pia, quando ele jogou assim na cabeleira, aí a tinta desceu aqui pra frente. Aí ele pegou a água assim, mesmo quando ele fez assim, ó. Ele pintou a cara de azul. Parecia o Smurf. Exatamente, velho. Ele pintou a cara de azul, velho. Ele, caralho. Pintava mais ainda, mano. Quando o Jussian saiu do banheiro, E ele bêbado aí, né? ele bêbado, aquela galera. Caralho, o Smurf, velho. Pareceu o Smurf. Ele pulou aqui, pariu. O Jussian tá com a cara azul, mano. Caralho. Não, o cara com a cara azul, assim, sabe? A gente, meu irmão, a gente não parava de rir, velho. Caralho, o bicho com a cara azul. Vamos lá pra galera, mano. Já leva o Jussian aí. O Jussian já tava sendo carregado, assim. Jussian com a cara azul, esse cara um do lado do outro carregando o Jussian. Assim. E a gente morrendo de rir. Aí chega uma hora, o Jussian não aguentava mais em pé, assim. A gente, meu irmão, pega, tinha um poste de luz, assim, no bagulho. Meu irmão, encosta o Jussian ali, velho. Pra ele não ficar perturbando a galera, não sei o quê. Ele dá uma descansada. Tá certo. Jussian, meu, descansa aí, cara. Tá certo. Aí, ele encostou no poste, deixaram o Jussian encostado no poste assim. Ufa, tá bem, deixa aí, vamos curtir a festa. E aí ficou ali por acolá, curtindo, e quando ele olhava, tava lá, Jussian. Aí daqui a pouco lá vinha uma repórter da Globo, vinha passando com câmera assim, olha assim. Mas vocês não são o pessoal do Surto? Até tava eu e o Bolo, a gente é daqui, mas vocês estão curtindo. Pô, você pode dar uma entrevista aqui pra gente? Já sei, vou fazer o seguinte: é como se fosse assim, ó. Vamos falar o assunto, o novo assistindo o tradicional, que era a hora do show do Iron Maiden. Sim. Aí, olha que legal. Aí a gente já fala sobre esse assunto. Vocês falaram que vocês vão tocar domingo, aí estão aqui assistindo. Ah, claro que sim, pois não. Aí a repórter, não, bom, eu fico aqui no meio, eu fiquei de um lado, o Bolo ficou do outro. Aí eu vou entrevistar vocês, beleza? Beleza. Aí a repórter começou a fazer a entrevista. Aí um colega nosso teve a brilhante ideia, quando viu a gente na entrevista, fez: Vige, meu, vou chamar o Jussian. Aí, Banda completa, né? O cara da banda, né? Mas quando eu tô dando entrevista, o cara tá aqui. Aí ele foi lá: Jussian. Os caras estão dando entrevista lá, pô. Vai lá dar entrevista. Ele vai lá na entrevista, bora. Aí o Jussian se levantou assim: cadê os caras? Cadê? Tá ali, Jussian tá certo. Aí Jussian, meu irmão, mirou assim e saiu dando em direção a gente. A repórter assim passando. Então vocês não sei o quê. Meu irmão, Jussian chegou e já deu uma trombada na repórter assim, ó. Pum, essa repórter, só com o microfone assim, batendo assim.
E ele não para não, ele continua. Ah, pode, puta que pariu. Porra, meu irmão, como é que pode ter esses filhos da puta atrapalhando aqui a reportagem e a gente... Que negócio assim, ó. De respeito, tu tá vendo que a gente tá entrevistando aqui, trabalhando. Aí vem esses ignorantes e faz uma coisa dessa, atrapalhando tudo. A gente mesmo. Isso aí era o batera da pana. Eles falaram que era matéria. Não, mas... Gente, desculpa, não, isso acontece. Desculpa, não sabia. Não, mas pelo amor de Deus, quem foi que chamou de Lucia? Quem foi o idiota que fez uma coisa dessa? Não, e o cara me dá hora de frente, não, vou ter a ideia, vou juntar a banda, né? Solano, foi você, viu, Solano, o colega nosso Natal. Aí Solano, meu irmão, Solano, você é doido, velho. Ele tava tão quietinho lá, velho. Já chamado, meu irmão, pensei que ele podia dar entrevista. Você tá ficando, o cara tá sem condições, cara. Tá com ficar em pé. Aí, sim, aí, enquanto isso, na sala de justiça mais cedo, o Wilkley também encheu a lata, só que ele desgarrou da gente. Ele foi pra outra galera e desapareceu, meu irmão. Aí a gente perguntou, meu irmão, e cadê o Wilkley? Mas eu sei, não, velho. Mesmo ele tava chapado, o Wilkley também chapado, do mesmo jeito. Aí não teve o show do Queens of Stone Age nesse mesmo dia? Que eles subiram pelado, né? Não, o baixista. O Nick É o Olivieri. baixista O baixista Olivieri. subiu pelado. Meu irmão, o Wilco tava chapado. Assim, mais ou menos na lateral do palco do Rock in Rio. O Wilco muito doido lá assistindo Coisa Sandias. Quando viu o cara chapado, esse filho da puta vai ficar nu, eu vou ficar nu também. E tirou a roupa, meu irmão. Ele tirou a roupa Ele também. tirou a Wilker. roupa lá no meio da galera, velho. Ficou nu, assim. Os segurança segurou doido. Os segurança que esse maluco prenderam ele, velho. Caralho. Prenderam o Wilkley e levaram pra delegacia do Rock in Rio. E esse pela atentado ao pudor. Tava querendo ficar nu aqui. Não, o cara ficou nu, por que eu não fico? E não sei o que e tal. Aí o cara, quem é você? O Wilkley descobriu que ele era da banda. Aí manda chamar o produtor da banda, mandar chamar Rick Bonadil pra tirar ele da delegacia. Caralho. Aí, meu irmão, e nesse meu tempo, o Jussian sumiu também. Acharam, no final do dia, acharam o Jussian na enfermaria. Sabe uns corpos, assim, 20 corpos deitados em cima do colchão. Os caras, irmão, vamos procurar, cadê o Jussian? Mas aí foi fácil pra achar, né? Todo azul. Que foi isso, cara? Meu irmão, vou procurar, alguém teve ideia, vou procurar na enfermaria. Não, cara, aí chamar de Jussian, não sei não. Ele tá com a cara azul. Ah, tá Aí o Smurf. É o que tá com a cara azul. É o último ali daquele colchonete. Ela passando assim, bora pegar e resgatar esse ano na enfermaria, bicho. Então a sexta-feira do Rock in Rio pra Banda Sul terminou assim, ó. O Wilkley lá na delegacia do lado e o Jussian na enfermaria do outro. E foram tirar os dois, velho. Completamente sem noção a galera. Caralho, mano. Diga Que aí. doideira. Doideira, mano. Cara, pô, vocês bagunçaram o Rock in Rio, hein? Meu irmão, é isso. Isso era prévia, né? Só Mas prévia. na sexta, né, galera? Meu Deus, o que essa galera vai fazer no domingo? E no dia do show, aí vocês meteram. No Ninguém dia do sabe. show, tava eu de cara. Não tomar nada, eu de cara. Mano, Ou porque você tava de ressaca? mas é uma outra curiosidade muito interessante também, que foi a maior vergonha alheia que eu presenciei, foi o show do Queens of Stone Age. Porque assim, ó, depois foi Sepultura, tocou Sepultura, a galera do metal em peso foi pra frente. E muito dessa galera ali já era o fã do Iron, mas era a turma do Sepultura. Depois Sepultura, Queens of Stone Age, depois Iron Maiden. Quando terminou Sepultura, a galera do Sepultura foi tomar cerveja, enquanto Queens of Stone Age toca, para voltar para ver Iron Maiden. E nesse meio tempo, o público do Iron Maiden colou, né? Pra assistir. Mano, quando entrou o baixista pelado, velho, já subiu o hino. Viado, viado. Meu irmão, era aquelas 100 mil, 200 mil pessoas chamando o cara de viado, viado, viado. Caralho, mano. E aí foi a outra vez que eu presenciei o público, o Rock in Rio ficou de costas pro Queens of novo? Stone Age. Caralho. Completamente de costas, bicho. E a gente, eu e o Bolo assim, tava no meio da galera comentando, meu irmão, como é que pode, bicho? Olha que vergonha é essa, velho? O público tá de costas pra banda, meu. Imagina você tocar e o público Foda. virar de costas pra você.
Eu tava com pena dos caras, velho. Tava com pena da banda, meu irmão, isso não se faz não, velho. Que vergonha E ele ficou essa, show velho. todo pelado. Sim. Não, porque na metade do show, um juiz mandou ele botar o calção. Ou ele botava o calção ou acabava ali. Não, teve uma vez que eu acho que depois, no final do show, ele acabou sendo preso. E aí ele justificou falando que assim, mas é que a visão que eu tenho do Brasil é isso, tá ligado? Todo mundo pelado, O rapaz ali embaixo tá pelado também, eu posso ficar pelado aqui em Um cima. dia antes a Olha pro MTV... Jussian, mano. O Jussian não, o Wilker. Tá pelado lá, porque Pelado lá, eu posso ficar O pelado que aqui. aconteceu? A história que estimulou ele a entrar nu foi que um dia antes a MTV levou eles pro ensaio da escola de samba, pode crer, teve isso. fez a matéria e eles ficaram de toco. Imagina, que a bateria numa escola de samba ao vivo, meu irmão, é muita pressão, é muito massa. E os caras ficaram, porra, que do caralho, aí vira as negonas tudo no... dançando o cara, meu irmão. É isso. Eles convidaram a bateria do Salgueiro pra tocar no show. Ó, que legal. Legal, mas imagina, o público de costa já odiando a banda, porque o cara Público de tava metal, nu. né? Mano, o vocalista fez, eu tô sacando que vocês querem ouvir é metal, né? Tá, vamos adiantar um pouco então o nosso show aqui, mas antes eu vou chamar uns convidados nossos aqui. A bateria que vocês vão gostar pra caramba, a bateria do Salgueiro. Aí fudeu, aí que acabou quando a bateria do Salgueiro entrou pro Iron Maiden, o Iron Maiden já tava puto com eles. Aí Faltou o entrou- Carlinhos vendendo água lá. Aí entrou o samba, mano. Tá, os caras. Caralho. É que esse cara não tinha noção, né, velho, de como que é no Eu tive Brasil. muita vergonha alheia. Eu tive pena da banda. Não, e os caras não só chamaram a banda, como chamaram os malucos da capoeira também. Entrou os caras da capoeira jogando capoeira, bicho. O público O David Grohl, odiou aquilo ali. o David Grohl não tocou nesse show, tocou? Não. Não, né? Não. Ele tocou. Não, Teve não era não, era outro cara. né? Então, assim, pra mim foi esse. Eu considero. A galera diz, o show do Sul foi o pior show do Rock in Rio. É nada pro caralho. Viram coisa diferente. Eu tava lá, eu tava ali, cara. Eu tive Tá pena do Queens of Stone Age, porque eu nunca vi uma banda passar por uma situação tão triste como aquela ali. Eu acho que os caras não quis terminar aquilo ali. Eu acho que eu ouvi notícias que o vocalista não queria mais nem voltar pro Brasil. Não volta a tocar nesse país nunca mais. Velho. Porque eles foram super maltratados, né? O público ficou de costas pra eles. A imensa maioria do público. Mas é porque também o público, eles não tinham muita noção de que era o Brasil, que tinha essa coisa que... E o público não, a banda, né? A banda, né? Isso. É que também, se fosse o Flea, você acha que os caras iam fazer isso? Não ia. Acho que Não, tem que ter e- muita ó, personalidade pra ficar no palco lá. Tem que ser muito pica, Bastava ter velho. botado Porque se ele fosse o Flea, eu tenho antes do certeza que o Sepultura, cara não ia filho. fazer isso, Porque mano. fora que no Rock in Rio tem essa cultura de várias edições, tem esse lance da galera, torceu e, mano... Nariz com algumas coisas. Rolou isso com Glória. Quando Glória tocou lá, a galera, tipo, pô, Glória aí, mano. Foi um erro da curadoria ter botado o Queen of Stone Age depois do Sepultura e Iron Maiden. Se bota eles antes do Sepultura, nada disso tinha Já acontecido. pegava Sepultura, Iron Maiden e já era. Exatamente. Aí nada tinha acontecido. Aí só que... Os caras putos, com fome, com sede, querendo ver logo o Iron Maiden. Aí me aparece um cara pelado lá, os caras ficam putos mesmo. Só uma curiosidade, você falou sobre Flea. O Flea no show do Nirvana no Hollywood Rock Ele tocou, né? O solo de Smells Like, né? Aí olha lá o Flea tocando, que legal. Foi uma das partes que eu gostei. E apesar do trompete super meio desafinado assim, mas eu achei massa. Pô, caralho, que bacana. O Flea meteu um Smell Like ali. E eu lembro que desse show, mano, a gente tinha comprado um VHS na Galeria do Rock, mano, que era desse show do Nirvana do Hollywood. Pode crer. Então, aí tipo, a gente ficava sem entender nada. Falava, mano, o que é isso, velho? Porque tinha hora que ele botava uma roupa de mulher, aí ele saía engatinhando. Aí foi no final já, né? Os caras mudaram totalmente o setlist, Aí começaram a tocava- tocar uns cover nada a ver, tá ligado? Foi, tipo, mano. Foi- mano, Fiquei muito triste, Mas decepcionado. acho que na Argentina também teve um show que o El Seven ia abrir pro Nirvana, aí a galera começou a xingar as meninas, mano. Aí ele ficou puto, estragou o show todinho também. Ah. Só vai zoar as meninas? Não, o quê? Aí ficou, tipo, fingia que ia tocar uma música e parava. É que foda, o Kurt ele tinha essa coisa, assim, meio tipo. Ele não curtia muito o lance do sucesso, né? Então tem essa história, que nem, tipo. Tem gente que fala que, tipo, o lance do show do Nirvana ter sido ruim era por causa que o cara tava muito louco. Mas o. O lance do João Gordo também. Então, não foi? é isso que eu ia falar, que a gente já comentou, tipo assim.
O fato dele ficar louco, ele sempre tava louco, mas assim, eu acho que teve essa questão dessa história do João Gordo falar pro cara, mano, porque ele achou que Hollywood era tipo a Hollywood, beleza, Estados Unidos, ok. Mas quando descobriu que, tipo, era uma empresa de cigarros, capitalista, blá, 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 ele falou, não, peraí. E a gente descobriu que Hollywood só tinha no Brasil, no cigarro Hollywood só tinha no Brasil, não tinha não era um cigarro internacional. Pode crer, então ele achava É, que era por isso que- Hollywood, é. era tipo Califórnia, Hollywood, Quando né? me contaram essa história, eu pensei, pô, mas Hollywood, tu não vai saber que é Hollywood Rock, vai olhar, vai ver que é um cigarro, né? Aí falou assim, não, porque Hollywood não tinha na gringa, né? Hollywood só tinha uma marca brasileira de cigarro. Ai, cara, agora que entendi, mano. Ô, Franklin, no dia que vocês foram tocar, você ficou meio preocupado de tocar a paródia lá de Californication, se a galera ia... Como você já tinha visto esses acontecimentos ali uns 2 dias antes, quando você foi tocar, deu um cagacinho, falou, O Crio puta. tava na plateia, o Crio tava na plateia. Eu fui encorajado porque, assim, porque na minha consciência tinha que nós vamos fazer uma brincadeira muito rápida, é um estrofe e um refrão, vamos tocar Chili Peppers pro público do Chili Peppers. Então, assim, eu acho que eles vão gostar. Uhum. Então, tinha me convencido que eu acho que eles vão gostar. Na pior era Então, 50%, 50%. E foi isso. E, na verdade foi isso. A galera não gostou, outra galera se amarrou. Nossa, E- eu e- pirei. Então, assim, eu não fui com medo. Eu fui achando que vou fazer porque a A galera galera vai vai gostar. curtir, pode crer. Entendeu? Tanto que esse vídeo tem mais de 100 mil visualizações no YouTube, cara. Pois é, eu até falei aqui que na época. Teve outra curiosidade. Na época eu falei, não tô fazendo a tradução simultânea, então vamos traduzir aí a música do Red Hot Chili Peppers. Porque a galera fez mal propaganda. O Rock in Rio vai ter tradução simultânea. E eu esperando lá, assistindo os shows. Porra nenhuma, caralho. Né? Não teve porra nenhuma. Mas eu assisti vários shows bacanas. Eu adorei Papa Roach, eu assisti Papa Roach. Eu vi, porra, fiquei vidrado no Papa Roach, a performance dos caras no palco. Eu fiz, caralho, essa banda é foda. Eu me lembro, teve R.E.M., assisti R.E.M. também, que eu gostei. Teve uma que- Beck, eu gostei do Beck, né? Eu sempre gostei de Beck, Aí vem de perto aí. ainda Mas- mais de perto. Teve alguma banda ali que você falou, putz, esperava mais dessa banda, não foi? Porra, não lembro dele. De ter alguma Porque decepção, foi muito. Eu escolhi muito a dedo, né, as bandas que eu queria assistir. No dia do Iron Maiden, acho que foi o dia que tocou Papa Roach. Aí eu fui pra perto, vou assistir Papa Roach, vou assistir bem de perto. Pra perto do palco pra assistir. Iron Maiden eu fiquei mais atrás, mas aí curti também pra caralho o show. Era o Bruce, Finalmente com o Bruce Dixon. Né? Inclusive eles lançaram até um DVD. Eu dele. ia falar isso agora, eles lançaram o DVD desse show, né? Só um DVD, né? E teve o disco do Surto ao vivo no Rock in Rio. Quando terminou o Rock in Rio, uma semana depois eu vim aqui em São Paulo, fui passear na galeria do Rock, olhando na vitrine, de repente, o Surto ao vivo no Rock in Rio, o CD, eu fiz, caralho, CD do show. Aí, meu irmão, quanto é que é esse CD? Caralho, R$20. E aí, que é essa gravação? Aí era a gravação que eles tiraram do DirecTV, que tinha tinha feito a transmissão, né? Eles pegaram o áudio, nossa. Pegaram o áudio, aí tem o disco todo lá, o show inteiro, mano. Com foto, um encarte com foto, você abria assim, tudo bem organizadinho, mano. O CD com aqueles. Tinha um papelzinho que colava, tudo bem feito, sabe? A foto da galera e tal. Aí eu comprei o CD e falei, isso aqui eu vou mostrar na gravadora. Quando eu encontrei o Rico Bonadinho, aí Bonadinho, já viu o Surto no Rock in Rio? Como assim? Olha aqui, ó, comprei lá na galeria. Aí ele, caralho, os caras fizeram essa, mano, puta que... Olha a produção, os caras com encarte, puta, os caras são foda, hein, velho. Vou mostrar. Ele, depois de terminar na gravadora, ele mostrou pra todo mundo na gravadora, meu irmão, olha assim, olha os caras lá, tava vendendo na galeria, os caras estavam vendendo lá. Puta merda! Diretor da EMI, caralho, esse cara... Esse cara trabalha melhor que nós, hein? Daqui a pouco o cara fala, mas eu já tenho, tá ligado? Eu comprei, eu tenho até hoje guardado o CD, o Surto ao vivo no Rock in Rio. Ô, Frank, você tá com horário, cara? Você tá com horário hoje, né? Tô com horário. Pô, tenho que a gente coisa já pra tá fazer. estourando já, Pô, então, rapaz. 22h40. Vamos encerrar então? Pô, já tem muita coisa pra falar, mas vamos ir aí. Deixa pra próxima, então, pô, você é aqui do lado. Tá aqui do lado, quando precisar é só me chamar. Vamos fazer vários episódios aleatórios aí contigo, porque, mano, É isso aí. resenha pra caralho. Resenha. Então, eu quero só finalizar convidando a todos, que é a banda A Cera, né? Que tem eu e Jussian, que era do Surto.
A gente lançou uma música nova chamada Algum Lugar, já tá disponível no Spotify. Pô, legal. Então, quem quiser escutar aí, pode procurar no Spotify, no Disney, em todos os streams. A música Algum Lugar da banda A Cera, pode procurar. Você soltou uns pedacinhos no Instagram, não soltou? Já soltei Ah, algumas é. coisas. Tenho soltado devagarzinho aí, botando aquelas músicas de fundo, a música de fundo lá no Tem o nos disco posts. tá inteiro aí já ou... Não, a gente, só tá saindo uma por uma aí? enquanto a gente tá liso, então é só de 5 em 5. Só em doses homeopáticas. Então, da minha parte, tá de 5 em 5. Quando entrar ou então um selo queira lançar a banda, a gente já tem música pra lançar o disco, né? Sim. Mas como nós não temos dinheiro pra lançar o disco todo, a gente vai lançando de single a single. Tá aí a deixa, hein? Prestem atenção, galera. Muito bom. Então vamos encerrando É aqui, isso. Frank. Novamente, brigadão aí por você ter colado aí. Obrigado aí, meu brother. Frank é de casa, pô. Vizinho aqui, ó. Brother Frank vai ser nosso inutilismo lá do Podpah, que sempre tá lá. O Frank vai ser o nosso... Como é que Vai é? fazer o- É o assessor de assuntos aleatórios. A gente começa a marcar, tipo assim, uma vez por mês tem que ter um episódio com o Franklin, tá ligado? Pode crer, é isso, cara. Mano, agradecer também, irmão, por ter vindo aí, pô, trocar essa ideia. Tem muita história ainda que eu tô ligado. É isso aí, eu que agradeço. E tem muita história pra contar também, né? É. Isso aí só virando membro, né? Então é o seguinte, arruma outro tema aí que a gente cai pra cima. Bora! Bora. Mas é isso, cara. Valeu, Zezito, valeu aí. Fazer uma ponta aí pra gente no, É nóis, ponta, nas que isso. câmeras aí. Puta, que isso? Volta! E aí, Escrudão, valeu aí também. Tá na Porra, mesa tamo com a gente junto. hoje. Acho que Uma não é a minha honra. primeira vez, né? Poucas vezes você tá aqui com a gente. Sim, mas é. Bem legal. De vez em quando eu apareço. É isso, cara. Encerrando aí mais uma Manacast. Valeu você que ficou até o final. Ouve lá a música Algum Lugar da Cera, né? Procura lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Porra, tá rolando lá. Dá essa moral aí lá pro Frank, pra galera da banda aí. E segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente também tá lá no TikTok. Tem mais alguma? Não, né? A gente tá só nessas, né? Nosso QR Code aí também. Também estamos lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Consegue ouvir lá o episódio tranquilo. E deixa aquele like, compartilha. Canal de cortes também tá milhão aí, né, Pimentinha? Isso aí, Rafael, canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial. Entra lá, dá um salve lá pra gente lá, curte, compartilha lá, ajuda a gente aí nesse rolê aí no canal de cortes aí. Que o canal de cortes precisa andar, gente. Vamos ajudar o canal de cortes a andar. É Isso isso. aí. Então, demorou. Obrigado a É todo nóis. Valeu. Tamo junto. Abraço. Falou! Vai interromper?